a nossa rodada de perguntas dos nossos analistas. A pergunta é do Mano Ferreira. Eu queria trazer para a conversa o assunto da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, que fixou residência nos Estados Unidos, tem tido uma atuação, segundo ele mesmo, de interlocução constante com autoridades americanas, e após o anúncio dessa taxação de mais de 50%, teve uma postura de pedir que o povo brasileiro agradecesse ao presidente Donald Trump. Então, eu queria ouvir qual a avaliação dos senadores a respeito da atuação de Eduardo Bolsonaro e se ele poderia ter alguma atribuição de responsabilidade nesse episódio. Quem responde primeiro? Quem quiser. Pode ser o senhor. Então, vamos lá. Olha, uma situação como essa é igual quando cai um avião. Ela não é só exclusivamente por uma causa. O senador Marcos Rogério, com muita propriedade, citou alguns pontos que, na minha avaliação, juntamente com esse problema político local que nós temos, acabou por fazer a tomada da decisão do governo americano. Agora, uma situação como essa, a gente tem que procurar separar as coisas. Porque se você for tentar resolver tudo de uma vez só, já é complexo resolver separado. Imagina misturando todas as coisas da forma como acabou de ser colocado. O deputado Eduardo Bolsonaro é um agente político. Ele é uma pessoa que não vai deixar de exercer a sua atividade, o seu dom político, que é nato da sua natureza, só porque ele saiu daqui ou está lá. Ele vai continuar fazendo isso. Isso aí não pode ser enxergado como qualquer outra atitude que não a sua participação daquilo que ele defende, daquilo que ele acha certo, daquilo que ele prega como ideologia na sua concepção política. Da mesma forma que tem outros que pensam diferente e que a gente tem que respeitar. Não se fala tanto em democracia? Então vamos lá. Parte desse princípio. A arte da política é você respeitar o contraditório, é aquele que pensa diferente, é a arte de divergir do pensamento do outro. Agora, uma situação como essa, tão complexa, que vai afetar principalmente o setor da indústria, o setor do agro no nosso país, e eu venho do estado essencialmente agro, precisa ser apartada para a gente poder resolver ela por etapas e chegar num caminho da neutralidade, de bom senso e da sensatez. Agora, senador Marcos Rogério, a mesma questão aí trazida pelo Mano Ferreira, a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, que estaria nos Estados Unidos de alguma forma influenciando nessa decisão, não é isso, Mano Ferreira? Marcos Rogério. Olha, é muito oportuna a provocação do Mano, e eu diria o seguinte, porque é o Eduardo Bolsonaro, o personagem, o parlamentar que hoje está lá fora, buscando fazer essa interlocução com autoridades americanas, apontando para o que está acontecendo no Brasil, lançando luz sobre o que está acontecendo no Brasil, com relação à questão dos direitos humanos, com relação à questão das liberdades que estão sendo seriamente, gravemente ameaçadas no Brasil, o estado de exceção que a gente está vivendo no Brasil hoje, isso é muito triste. Pessoas comuns sendo julgadas na mais alta corte do país, e pegando penas altíssimas, penas desproporcionais, desarrazoadas, fora de qualquer lógica racional, com direito pátrio. Qual é o crime que tem no fato de um parlamentar, no gozo de suas liberdades, no exercício das suas prerrogativas parlamentares, poder estar lá fora e fazer esse enfrentamento? No passado, quando o atual presidente da República, Lula, estava preso lá em Curitiba, no Paraná, acusado de crimes de corrupção, de quebrar empresas públicas brasileiras por corrupção, delatores que estavam devolvendo dinheiro, que confessaram os crimes, líderes do PT, parlamentares, deputados, senadores, viajaram o mundo para dizer que naquela época, ex-presidente Lula era vítima de perseguição, era vítima de um juiz que estava
praticando ilegalidades e que, portanto, o mundo precisava intervir no Brasil para devolver o Estado de Direito e tirar Lula da cadeia. Fizeram isso em organismos da ONU, fizeram isso em parlamentos mundo afora e foram em bloco, em comitivas, mas naquele momento, porque defendia alguém de esquerda, então isso era democrático, isso era liberdade parlamentar, estava tudo certo. Obviamente que eu não posso concordar com tudo que o Eduardo diz estando lá, mas eu não estou vivendo o que ele está vivendo. É alguém que é perseguido, é alguém que é maltratado, é alguém que, se voltar para o Brasil, corre sim o risco de ser preso. Então, o contexto de vida dele é um contexto que dá a ele a possibilidade de fazer essa defesa dentro daquilo que ele acredita. Obviamente que, como senador da República e representando um estado como o meu estado de Rondônia, que é um estado de vocação para o setor produtivo, o agronegócio é a nossa vocação, e reconhecendo os Estados Unidos como sendo o segundo maior parceiro comercial e as exportações de carne do Brasil, né, ocupa no ranking dos produtos que são exportados para os Estados Unidos o 7º lugar. Quase $1 bilhão em negócios nesse setor. Eu não posso comemorar um anúncio como esse. Eu tenho que lamentar duplamente. Lamentar que isso esteja acontecendo e trabalhar para recompor um ambiente de diálogo, de entendimento com esse país, afastando as sanções, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos desconsiderar aquilo que levou a esse ambiente, a essa tomada de decisão, que é muito negativo. E aqui eu digo, Kobayashi, eu falei aqui das relações que o governo brasileiro, que o presidente Lula está tendo, né, com países que são inimigos da democracia, mas eu poderia ir além. O Brasil se relaciona com Cuba, com Venezuela. Recentemente foi lá na Argentina declarar Cristina Kirchner livre. Ele disse que o Brasil é soberano e que ninguém pode desafiar as decisões do judiciário brasileiro, mesmo discordando de aspectos que violam o direito internacional. Mas ele vai na Argentina e vai dizer Cristina livre. Ele vai no Peru, usa um avião da FAB para fazer a extração da ex-primeira-dama do Peru para o território brasileiro. Mas aí está tudo certo? Ou seja, o presidente Lula, ele prega uma coisa e faz outra absolutamente diferente. Então, eu acho que o Brasil escolheu um caminho muito ruim e que, nesse momento, para reposicionar o Brasil no ambiente de diálogo, de respeito internacional, o Brasil tem que deixar de ser pária internacional pelas atitudes, pela postura do presidente brasileiro, pela postura da primeira-dama do Brasil, que ofende as pessoas, que agride as pessoas. Qual é o caminho de solução nesse momento? Não é ficar bravateando, não é ficar chamando, alguém... não estou defendendo aqui o posicionamento que o Brasil tem que se sentir menor do que os Estados Unidos. Mas, obviamente, que numa mesa de negociação com a maior potência do planeta, você não vai ganhar no grito, não vai ganhar fazendo ameaças que não vão ser cumpridas. Daqui a pouco vão querer falar da lei da reciprocidade, que nós aprovamos no Congresso Nacional. Mas quais são os critérios para chegar a esse ponto? Esse é o melhor caminho? É a melhor postura do Brasil? Esse prazo que foi dado para o início de agosto, para mim, é uma janela de oportunidade para se repensar vários pontos que estão fora do lugar nesse momento e colocar o diálogo, a relação diplomática que é histórica do Brasil para tentar chegar num ponto de entendimento. Então eu respeito o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, não posso concordar com todas as afirmações dele, mas eu entendo a posição dele e no passado, né, o campo da esquerda fez isso de forma muito pior, né, e naquele momento aí era liberdade de manifestação do pensamento, aí era liberdade de atuação parlamentar. Não pode ser diferente agora. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar mais sobre a reciprocidade. É esperado para essa semana a esperada publicação do decreto do presidente a respeito disso, inclusive. Vou querer muito saber a opinião dos dois senadores convidados. E antes de seguir aqui, o Mano Ferreira quer fazer um complemento. É isso, Mano? Eu queria só entender do senador Marcos Rogério, considerando os interesses dos eleitores do senhor, do estado de Rondônia, gera algum constrangimento ter um correligionário da importância de Eduardo Bolsonaro pedindo para as pessoas agradecerem pela taxação?
Mano, eu vou manter a minha fala nos termos que eu disse agora há pouco. Obviamente que eu não tenho essa visão de ter que agradecer o governo americano por uma sanção que atinge a todos os brasileiros. Independente se seja um estado como o meu estado de vocação para o agronegócio ou para o estado de São Paulo, que é o estado onde essa decisão tem o maior impacto, que é o maior parceiro comercial, essa decisão não é uma decisão que faça bem ao Brasil do ponto de vista econômico. Agora, o que eu estou dizendo é que eu entendo as posições do deputado Eduardo Bolsonaro, né? Eu entendo a postura dele nesse enfrentamento. Agora, não concordo que seja um momento para o Brasil aplaudir, para o Brasil agradecer o que o presidente Trump declarou para o Brasil. Eu acho que é o momento da gente pedir diálogo, bom senso, equilíbrio e um novo posicionamento do Brasil em relação aos pontos que levaram a essas consequências.